Boa noite também a todos. Boa noite. Você saudar o irmão com a graça e com a paz não te libera de ser educado e dizer boa noite, boa tarde, bom dia. Então, boa noite. E se você não deu uma boa noite para quem está do seu lado, essa é a hora. Dá uma olhada e dá um sorriso, e todos possam de fato ter uma ótima noite. Essa das cerimônias que nós temos na igreja é uma das mais queridas, porque nós estamos nessa cerimônia cumprindo a ordem do Senhor, fazer isto até que eu volte. Então hoje a igreja se reúne em memória do Senhor Jesus, não só pelo seu santo e sacrifício, mas muito mais pela sua ressurreição dentre os mortos. Então bendito seja o nome do Senhor, agora e para todos sempre. Amém. De Mateus capítulo 12, a partir do verso 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Jesus está falando para os discípulos que estavam perto dele, para as pessoas que estavam ouvindo a sua voz, e Jesus está falando conosco nesta noite. A estratégia de Satanás, ela muda de embalagem, mas a essência dela é sempre a mesma. O objetivo de Satanás com o ser humano é de destruir o ser humano. Satanás odeia você. A gente entende que o amor de Deus é insondável. Nós não conseguimos mensurar nem altura, nem largura, nem profundidade, porque o amor de Deus é indescritível. Mas Satanás é uma expressão do ódio contra Deus e, por consequência, ele odeia você. Ele só não destrói você porque existe um poder que o detém, um poder que o limita. E quando Jesus está falando nessa pequeno texto que nós lemos, ele está dizendo o que acontece com um homem que foi um dia liberto pelo Senhor Jesus. Um dia essa pessoa foi um instrumento de Satanás. O Senhor Deus veio, deu àquela pessoa uma oportunidade para que ela tivesse uma experiência com o Senhor. E depois que essa pessoa teve uma experiência com o Senhor, começou até a andar bem, mas por falta de vigilância, por falta de encher a sua vida com as coisas de Deus, essa pessoa ficou vazia. E o Senhor Jesus está nos colocando aqui um princípio. Ele diz que quando um demônio, o que é um demônio? É um anjo caído, é um anjo reprovado. Quando um demônio é expulso da vida de uma pessoa, ele sai dali e vai para os lugares áridos, procurar um lugar para pousar. Como nós aprendemos hoje na escola bíblica, o maior prêmio para um demônio é um corpo humano. E diz o texto sagrado que saiu da boca de Jesus que quando ele procura e não acha um lugar para ficar, ele diz assim: eu vou voltar de onde eu fui expulso e vou ver se ali tem um lugar. E chegando até aquela pessoa de onde ele outrora fora expulso, ele olha para aquela pessoa e vê que aquela pessoa não encheu a sua vida com o Espírito de Deus, não encheu a sua mente com a palavra de Deus. Ele diz: do jeito que eu queria. Isso é bom demais, eu vou compartilhar com os meus amigos. E a Bíblia então diz que ele não vem sozinho. Ele vem e traz consigo mais 7 companheiros piores do que ele. E o que nos assusta, e deve nos assustar, nos amedrontar,
é a conclusão que Jesus faz aqui no último versículo, dizendo que depois que esses demônios entram naquele que um dia fora liberto, o último estado daquela pessoa, seja homem ou mulher, tornar-se-á pior do que o primeiro. Eu relutei muito em trazer essa palavra hoje. Nós lidamos com batalha espiritual há muito tempo na igreja e hoje nós estamos usando de outras estratégias, não menos poderosas contra o reino das trevas. Mas o que faço hoje da parte do Senhor, eu deveria ter trazido já há algum tempo para os irmãos. O conhecimento que a igreja precisa ter de quem de fato é o seu verdadeiro inimigo. Nós sabemos Efésios 6 de cor praticamente. De 1 ano e meio para cá, só sobre Efésios 6 nós tivemos aqui 3 mensagens. Antes, fortalecei-vos, irmãos, no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura. Nós somos convidados a estarmos armados até os dentes, porque o inimigo das nossas almas, ele nos odeia. Ele, quando olha para você, ele não admira você, ele inveja você. Quando ele olha para você, ele range os dentes. Se ele pudesse pegar você com as mãos dele e te destruir, desmigalhar, tenha certeza ele faria. Por que não faz? Porque o Espírito Santo está sobre esse planeta. Satanás e os seus demônios, eles têm limites para agirem. E uma vez que você serve a Jesus, você tem de Deus uma proteção especial enquanto acontecerem 2 coisas. Primeiro, você estiver andando na bênção. Segundo, enquanto você não permitir que na sua vida, na sua armadura espiritual, uma brecha seja aberta. Se houver uma brecha aberta, certamente ele não vai perder a oportunidade. Eu li um livro há um tempo atrás, eu recomendo a leitura desse livro, cujo título é Porcos na Sala. Eu não sabia do que se tratava, o livro vinha lacrado, e quando eu só olhei na última capa, achei interessante o tema e comprei esse livro. Na ocasião que muito se ministrava sobre batalha espiritual. E o autor do livro fala sobre aquilo que acontece dentro dos nossos lares quando nós baixamos a guarda e brechas espirituais são abertas não somente na nossa vida, mas dentro da nossa casa e da nossa família. Brechas espirituais. O diabo quer primeiro destruir o marido, o homem da casa, o sacerdote do lar. Desequilibra ele, coloca desejos dele, faz ele pensar aquilo que não se devia pensar, faz ele desejar aquilo que não se devia desejar. Mas se Satanás encontra resistência no homem de casa, no marido, ele vai na mulher. Se a mulher for uma mulher de oração, uma mulher que vigia, uma mulher que anda no Espírito, no domínio do Espírito, ele então se frustra, mas esse casal tem filhos. Então ele vai tentar nos filhos, porque para ele destruir uma família, ele precisa de uma brecha na vida de alguém. Você está entendendo? É por isso que nós estamos vendo aí famílias que estão sendo destruídas pelas drogas, famílias que estão sendo destruídas pelo adultério, famílias que estão sendo destruídas pelos vícios. Destruição. Por que isso aconteceu? Porque uma brecha fora dada dentro do lar de alguém. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus só será uma igreja sadia, saudável, se ela for saudável e sadia na sua essência, na sua célula familiar. Se a sua família estiver em desequilíbrio, a igreja está em desequilíbrio. Famílias fortes, igreja forte. Famílias fracas, igrejas fracas. Famílias carnais,
isso espalha. A igreja poderá se tornar carnal. E o Senhor não reconhece uma igreja carnal. Ele não tomará para si uma igreja que ama esse mundo. O texto sagrado diz que a nossa amizade com o mundo nos torna inimigos de Deus. Então, se existe algo em nós que nos faz namorar a glória desse mundo, nessa noite de reflexão, a gente precisa ter a coragem de pedir: Senhor, unja os meus olhos para que eu possa perceber o que está acontecendo ao meu redor, de maneira especial no mundo invisível, porque os nossos inimigos não são carnais, são espirituais. Os demônios são seres milenares. Nós não sabemos, nós não temos registro na palavra de Deus de quantos milhares de anos eles já existem. Uma coisa a palavra de Deus nos fala: eles já existem antes da criação. Não foram só os anjos que viram Deus criando o universo, o cosmos, os mundos, os planetas, as luas, as leis que Ele colocou no mundo físico. Os demônios também viram. Os demônios viram quando Deus pegou do pó da terra e fez o primeiro homem, Adão. Satanás viu. Satanás viu o conselho que Deus deu para Adão. Satanás viu o que Deus deu de presente para Adão, a sua mulher Eva, uma companheira idônea, que lhe fosse ajudadora. Satanás viu e invejou e jurou: eu vou destruir isso. Eu vou destruir isso. Todo o intento de Satanás em destruir o homem é porque ele odeia Deus. Ele sabe que para ele não tem mais jeito. Para nós hoje que tem jeito, para Satanás não. Temos falado aqui nos cursos que ministramos, tudo aquilo que foi feito na eternidade é irreversível. O que foi feito na eternidade é irreversível. Foi por isso que Deus, quando fez o homem, a mulher, Ele nos colocou no espaço-tempo. Porque nós temos aprendido pelo Espírito do Senhor. Naquele livro que li então, Corpos na Sala, o autor faz uma pergunta: o que você faria se você visse, depois que tivesse limpo a sua casa, num dia de faxina normal, você investiu tempo, energia, talvez até dinheiro, para que alguém desse uma caprichada na sua casa, e no final do dia, descuidado, você não percebeu que a sua porta estava aberta, e por ali entrou uma manada de porcos, todos sujos. Qual seria a sua reação? Você ficaria de braços cruzados esperando que ele saísse de maneira educada? Você iria limpar o chão que eles estão sujando? Ou será que você os expulsaria? Qual seria a sua reação a uma manada de porcos dentro de casa? É uma coisa que nos parece irreal de acontecer. Os porcos hoje nos servem de alimento muito mais do que de um petzinho de estimação. Alguns têm como um pet, mas ele, na sua grande maioria, as pessoas os veem como alimento. Mas quando olhamos, examinamos o Antigo Testamento, a palavra de Deus diz que o porco era um animal imundo, que a nação de Israel não deveria se contaminar comendo porcos. Lá na frente o Senhor Deus traz um entendimento aos apóstolos. Por que Ele colocou essa lei? E por que Jesus usou de maneira repetida, só no Antigo Testamento, inúmeras vezes foi considerado imundo o porco? Os irmãos sabem que quando o endemoniado gadareno ficara livre daquela legião de demônios, os demônios entraram, foram nos porcos e precipitaram-se morro abaixo. Dali nasceu uma expressão que por 25 vezes nós vemos na boca do Senhor Jesus: espíritos imundos.
Os demônios são espíritos imundos. Ele não vai trazer coisa boa para a sua vida, ele vai trazer imundícia para a sua vida. A Bíblia diz que em determinada ocasião, Jesus entrando no templo, ele olhou para o templo e estava sendo feita uma feira dentro do templo. Os mercadores vendendo de tudo que se possa imaginar, fazendo dinheiro dentro da casa do Senhor. E o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, passou a mão no chicote e debaixo de uma autoridade divina, ele colocou ordem na casa do seu pai. Ele disse: a casa do meu pai será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela outra coisa. O Senhor preocupou-se com a casa do seu pai. Hoje, eu e você somos a casa do Pai. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas o demônio, ele não quer que você seja cheio de Deus. Ele quer que você seja cheio dele. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Eu quero ler com você o que nos diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, grifa isso na sua Bíblia. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz ou de uma prostituta? Absolutamente não. Ou não sabeis que um homem que se une a uma prostituta ou uma mulher fora do casamento ou do adultério forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Verso 18, leia comigo. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um alto preço? Então, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O preço que foi pago por cada um de nós foi um preço muito alto. Muito alto. O preço que cabia a nós, e que nós não teríamos nenhuma condição emotiva, psicológica, enfim, nenhum tipo de estrutura. O Senhor Jesus pagou esse preço na cruz pelos nossos pecados. E hoje o nosso corpo, o meu corpo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Como é que você tem usado o seu corpo? Templo é o lugar onde Deus vem para ser glorificado. É o que nos diz a palavra do Senhor. Jesus, então, ele quer fazer uma coisa. Do mesmo jeito que ele limpou a casa do seu pai, dos mercadores, ele quer purificar você. Ele quer abençoar você. Ele quer limpar você. Se você já é dele, ele está limpando você cada vez que você se submete à luz da palavra. Se você ainda não é dele, ele quer lavar os seus pecados, perdoar os seus pecados e purificar você de toda injustiça. Ele quer transformar você. Você é por demais precioso para o Senhor. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. É o que nos diz Apocalipse capítulo 1, verso 5.
Mas como é que os porcos ou os demônios entram em uma casa? 1 Coríntios ainda, capítulo 3, verso 16 e versículo 17. Diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Você é sagrado. Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho uns 200 anos que eu não faço isso, não quero mexer com você. Eu vou fazer aquilo que eu não faço. Olha para o irmão que está do teu lado e diz: você é sagrado. Você entende o que está implícito nessa declaração? Sagrado, santificado, separado, exclusivo. Você é sagrado. Para quem? Para o diabo? Não, você é sagrado para Deus. Você pertence ao Senhor. Então, como os porcos, os demônios entram numa pessoa? Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já viu alguém possesso, endemoniado, sem ser na televisão? Levanta o sovaco. Quem estava pertinho de uma pessoa possessa? A ambiência muda, não muda? O pelo arrepia, não arrepia? Aquele calafrio, lá na espinha, você sente que tem algo ali que não é desse mundo, não é verdade? Agora você imagina você viver com gente possessa dentro de casa, atormentado, atormentada dentro de casa. Como é que os demônios vêm? Portas abertas, obras da carne. Você se lembra qual foi a maldição que veio sobre Satanás depois que Adão pecou? A maldição foi: olha, serpente, daqui para frente você rastejará sobre o seu ventre, e o pó da terra será o seu alimento. Nós já sabemos, a gente tem estudado isso aqui na escola bíblica, que nenhuma serpente, nenhuma cobra come pó, come terra. As serpentes são carnívoras. Mas a palavra de Deus também nos ensina: ó homem, tu és pó e ao pó tornarás. O alimento do diabo é a nossa carne. Por isso o convite do Senhor é: pare de andar na carne e ande no Espírito. Se você fizer a vontade do Espírito Santo, não haverá espaço para Satanás destruir você. Gálatas 5,13: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros por amor. Não dê ocasião à carne, porque se você ficar acariciando os seus desejos carnais, você vai acabar cheio de demônio no buraco. E, meus irmãos, você fazer um trabalho de libertação, uma pessoa que nunca teve encontro com Jesus, encontrou-se, e como efeito colateral, a pessoa, a cachorrada toda se manifestou. É uma coisa. Depois que a pessoa começou a andar com Cristo e ficou cheio de demônio de novo, é tenso, hein? Eu sei o que já passei. Deixa eu botar a musiquinha só depois, tá bom, queridos? Eu sei o que eu já passei. Meus irmãos sempre faziam um trabalho de libertação. Com uma pessoa que teve encontro com Jesus naquela hora, o nível é um. Depois aquela pessoa volta para uma vida de pecado, de pornografia, de sexo fora do casamento, fora da bênção, de adultério. Olha, meus irmãos, você expulsar demônios de gente assim é duro. E se isso acontecer com você, eu vou dizer para você, vai ser difícil você se libertar se você de fato e de todo o coração não arrepender-se genuinamente. Você poderá ser uma casa para os demônios. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra do Senhor. Gálatas 5,19: as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza. Vamos ler juntos ali? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual,
impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Você está entendendo? Você lembra todas essas obras da carne que a palavra de Deus falou? Não tem uma delas que não seja uma brecha para o diabo entrar e colocar o reino dele dentro de você. Irmãos queridos, se Jesus vier hoje, será que você sobe? Como é que está a sua vida diante do altar? Daqui a pouco o pastor Rodolfo vai ministrar para nós aqui. A gente, toda vez que vai ser, a gente ouve que nós devemos fazer o exame de consciência. Não é só examinar a consciência, você tem que se arrepender do seu pecado e abandonar o pecado e não voltar mais com aquele pecado. Porcos na sala. A sala poderá ser o seu mundo mental. Como é que você está enchendo o seu mundo mental? É diferente de você ser tentado. Todos nós aqui somos tentados. Mas onde é que nós perdemos a batalha? Quando nós cedemos à tentação. Ser tentado não é pecado. Ceder à tentação é pecado. Quando os porcos ou os demônios entram em uma casa, um corpo, quando nós pecamos, quando nós não perdoamos, quando herdamos por hereditariedade uma genética espiritual caída, pessoas que participam de maneira direta ou indireta em centros espíritas, pessoas que receberam um trabalho de feitiçaria e não estavam cobertas pelo sangue de Jesus, pessoas que se envolveram com pessoas que praticam o espiritismo, pessoas que se envolvem com pessoas que estão tomadas por demônios, pessoas que rejeitam a Cristo, pessoas que não obedecem à palavra de Deus, não se batizam, não são dizimistas, não são ofertantes, pessoas que não consagram a sua vida, enfim, ao Senhor. Pastor, até na área financeira, você pode ganhar R$1 milhão toda semana. Se você não for fiel ao Senhor Jesus, nos seus dias, nas suas ofertas, você vai ficar numa pendenga. Você nunca vai ter para abençoar os outros. Não sou eu que digo. E sabe quem é que entra? É um bichinho chamado devorador, que é um demônio mesmo, não é outra coisa não. Eu estou pregando a genuína palavra de Deus para que você mude de vida e tenha uma vida plena como o Senhor Jesus deseja que você tenha. Gente que consulta o horóscopo, cigano, benzedeiro, búzios, gente que faz oferendas encruzilhadas, é gente que facilmente se torna ponto de atração para Satanás. Como eu sei, então, se o que está em mim é de Deus ou se é do diabo? Eu vou listar aqui um pequeno número de sintomas que acontecem com pessoas que estão debaixo de feitiçaria ou estão debaixo de domínio de Satanás. Primeiro, nervosismo fora do normal. Gente possessa ou endemoniada, com a diferença. Possesso perde a sua capacidade de evolução. Não tem mais o controle, ele está completamente tomado. O endemoniado, ele é motivado de maneira externa a fazer aquilo. Você vê um monte de gente endemoniada dando tiro no outro. Estava possesso? Não, mas o demônio veio e fez a pessoa fazer aquilo mal. Como é que eu sei se existe marcas de Satanás dentro da minha casa, dentro da minha família? Nervosismo. Gente que começou o culto, começa a sentir dor de cabeça do nada, daquela vontade da pessoa correr do culto. A mãe foi e ligou no rádio uma música cristã que fala da presença de Deus e traz a presença de Deus para dentro do lar. A pessoa começou a ter dor de cabeça do nada.
Essa pessoa agora começa a ter insônia. Essa pessoa agora começa a ter visões. Começa a ver vulto aqui, vulto ali. Essa pessoa também começa a ouvir vozes. Pergunta: você me chamou? Eu não. A pessoa acorda sobressaltada de madrugada, com vozes, sussurrando coisas no ouvido. E essas experiências que eu estou dizendo, irmãos, são cada vez mais frequentes na casa das pessoas. Gente que morre de medo de sair, medo irracional, medo de ir, medo de vir. Gente que do nada começa a ter desmaios ou ataques, até parecendo ser um ataque de epilepsia, causada por uma entidade chamada Ogum, o rei dos cemitérios. Ah não, ser físico. É lógico que existe o físico, mas você não deve excluir de maneira alguma o espiritual. Gente que tem vontade de suicidar mesmo, mas não é porque trilhou um caminho da depressão somente. Estou falando do outro lado da coisa. É gente que durante a vida tem sido dirigido pelas forças das trevas. É gente que manifesta da noite para o dia uma doença que o cara faz tudo quanto é exame e não detecta nada. Aí a psicanálise ou a psicologia diz: não, isso aí é somatização. É mais fácil dizer que é somatização do que dizer que é uma influência demoníaca. Você quer ser liberto? Você quer que a sua família seja liberta? Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Interrompa a vida de pecado. Fecha todas as brechas para Satanás. E clame o poderoso nome de Jesus. Nós acabamos de cantar aqui. Eu não sei você, hoje, quando o Jéssica estava aqui adorando o Senhor, dizendo a respeito do poderoso nome, veio uma unção sobre a minha vida. O nome de Jesus é poderoso, mas ele vai funcionar na sua vida se você de fato e de verdade quiser trilhar um novo caminho guiado pelo Senhor Jesus. Então entrega a sua vida a Jesus. Siga Ele fielmente, crendo na sua palavra e obedecendo a Ele. Confie de todo o coração sua vida nas mãos dEle. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece. Para encerrar, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quero orar com você. Feche os teus olhos. Senhor Deus, nós pedimos perdão pelos pecados que temos cometido contra Ti, seja por palavras, seja por atitudes, seja por pensamentos que entristecem o Teu Espírito em nós pedimos perdão para os nossos pecados. E eu clamo a Ti nessa hora, que o poder do nome do sangue de Jesus venha sobre cada família aqui representada, destruindo todo o ninho de cobra que Satanás está gerando nos lares. Que todo o poder das trevas perca o seu efeito e a sua força agora, em nome de Jesus. Nós profetizamos que os lares aqui continuarão sendo santificados ao Senhor. E ó Pai, todas as ovelhas que o Senhor tem confiado ao pastoreio e a mim, eu rogo ao Senhor que nenhuma delas se percam, mas que continue dando fruto e que esses frutos permaneçam, Senhor. Em Teu nome eu abençoo os irmãos com libertação, com purificação, com um novo tempo, uma nova forma de caminhar diante da Tua presença. Que sejamos conhecidos não apenas como uma igreja que ama, mas como uma igreja que é cheia do poder de Deus. Assim, Pai, nós clamamos e declaramos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e nós renunciamos
todo pacto, toda aliança que fizemos, ó Deus, com Satanás, se foi através do corpo, dos pensamentos ou de qualquer outra maneira, e confirmamos a nossa aliança com o Senhor dos Exércitos nessa noite, em nome de quem nós oramos. Amém e amém.